É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta e assiste agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti, saudações a todos os nossos telespectadores e ouvintes. Estou aqui mais uma vez com o Américo BD. BD, suas saudações. Saudações a todos, estamos aí, estamos na luta. O ano já acabou pro Paysandu, mas tudo bem. Ano que vem, se Deus quiser, a gente recupera. Mais um ano perdido na Série C. Botafogo mais uma vez surpreendendo, estamos aí brigando, apesar da derrota de ontem pelo Campeonato Brasileiro para o Inter, nós estamos ali brigando, né, ou por uma Sul-Americana ou por uma Libertadores. Vamos ver o que o Glorioso vai arrumar aí nesse final de ano, mas já tá melhor do que nas últimas gravações, né, BD? Ele tava lá perto da zona de rebaixamento. Acho que esse fantasma aí já foi superado. Lá em Libertadores temos uma grande decisão, né? Flamengo e Atlético. Vai ser um jogo difícil. Vai ser um bom jogo. Só tem uma certeza: um rubro-negro será campeão. Isso eu garanto. Isso é verdade. Bom, pessoal, a gente, só lembrando, né? Siga-nos no canal do YouTube, Processo Penal Ragnarok. Lembrem de marcar aquele sininho, né? Para que vocês recebam, ativar as notificações. Para que vocês recebam as nossas atualizações. Siga-nos também no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, para que vocês possam aí acompanhar a nossa série aí de podcast. A gente está no 5º podcast sobre prova penal. Vamos ver se a gente consegue terminar aí mais 2, né, BD? Ou se não terminar, a gente vai até terminar. Prova é um tema que não adianta ter pressa. É um tema que merece ser detalhado. Eu acho que a gente tá até indo com muita calma, justamente para tentar esgotar o tema, né? Sei que é meio inesgotável, mas a gente vai tentar aí fazer uma coisa mais completa, né? Sobre um tema que é bastante interessante. A gente no último podcast, a gente terminou falando, a gente começou o tema de provas ilegítimas, né? De provas ilegais, e falamos sobre provas ilícitas, o que são provas ilícitas, né? E quais as consequências do reconhecimento de prova ilícita. A gente até fizemos uma crítica a uma alteração do Código de Processo Penal, que encontra-se suspensa por decisão do ministro Fux, no que diz respeito à possível violação ao juiz natural, numa oportunidade em que determina que o juiz que desentranha a prova ilícita, né, ou seja, reconhece a ilicitude, ficaria ele impedido de fazer o pronunciamento final do processo. A gente fez uma crítica, acho que eu e o IBD concordamos, né, que a proposta viola, o dispositivo legal viola o princípio do juiz natural. Ele inclusive é uma cópia do parágrafo 4º, se eu não me engano, que já havia sido vetado anteriormente, né? Ou seja, eles ressuscitam aí essa alegação de impedimento do juiz, né, que teria tido contato com a prova ilícita, e a gente já fez algumas críticas a essa interpretação, e eu concordo nesse ponto com o ministro Fux, de que viola o princípio do juiz natural, senão a parte vai começar a escolher juiz, né? Você planta uma nulidade muito fácil. É o que o Busato escreveu, né? Desentranhamento do juiz e não da prova. É estranho você desentranhar, tirar esse juiz, não tem sentido. Você tem que controlar os fundamentos da decisão judicial, mas não presumir que ele ficou suspeito porque teve contato com uma prova que ele tanto não é que ele declarou que é ilícita. Pois é. Se ele tivesse influenciado, ele não ia dizer que a prova era ilícita. Até um paradoxo você falar que ele tem interesse no resultado da prova, que ele próprio disse que não era para ser usado. Mas enfim, é o Brasil. Então, retomando aqui o tema, a gente falou sobre o gênero, provas ilegais. Provas ilegais
se subdivide aí em provas ilícitas, ilícitas por derivação e provas ilegítimas. Sugiro que a gente fale bem rapidamente sobre provas ilegítimas para entrar nas provas ilícitas por derivação, porque são mais um tema mais complexo. Lembrando, não sei se eu falei na última podcast, que depois da reforma de 2008, alguns doutrinadores passaram a não mais fazer essa subdivisão de provas ilícitas, ilícitas por derivação e ilegítimas, porque o código fala tanto provas ilícitas ou ilegais, ele dá o mesmo conceito. Mas como é um conceito doutrinário, eu acho por bem continuar fazendo essa diferenciação aí das provas ilícitas, aquela que ocorre, né, é obtida mediante uma violação direta ou indireta da Constituição Federal, e as provas ilegítimas, aquela que viola um procedimento, né, de legislação ordinária, né, sem nenhum reflexo aí constitucional. Outros autores diferenciam prova ilícita em sentido estrito, dizendo que é violação a regras de direito material, também, e prova ilegítima, violação à regra de direito processual. Perfeitamente. Então tem as duas formas tem várias de classificações aí. Só lembrando esses detalhes. Perfeito. As provas ilegítimas, então, segundo essa classificação que a gente está adotando aqui, seria aquela produzida a partir da violação de uma regra de natureza processual, né? Ou seja, essas regras que têm um fim em si mesmas, que a gente Você pode junta falar um documento no júri com menos de 3 dias. Ou então a perícia realizada por apenas um perito não oficial, que violaria ali o artigo 159, parágrafo 1º. Lá ele fala assim, na falta de perito, botei esse exemplo aqui para a gente não se perder, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma do curso superior, preferencialmente na área específica. Ou seja, seria a violação de uma norma processual, essa prova seria eventualmente ilegítima. Ou quando a gente, por exemplo, muda a ordem da oitiva das testemunhas em audiência, né? Ouve as testemunhas de defesa antes das testemunhas de acusação, seria uma prova ilegítima ou uma prova ilícita? Violação de procedimento. Aí tem um bom debate, porque esse é um debate enorme, se viola a ampla defesa ou se viola... Se a defesa pode concordar, se o fato da defesa concordar supre, que há um vício. Não, mas vamos lá, eu compreendo que seria uma prova eventualmente ilegítima e, portanto, sujeita a preclusão, no meu entendimento. Eu particularmente, nesse ponto, é um ponto bem polêmico, mas aí é fora de provas, né? De nulidades, então. Exato, problema de nulidade. Porque o que eu penso é o seguinte, a gente tem esse hábito e fala a todo mundo, prova de acusação, prova de defesa, roladas pela acusação, mas tecnicamente, testemunha é do processo. É para falar o que viu, ouviu, presenciou. Testemunha não é nem para ajudar a defesa, nem para ajudar a acusação. Então eu tenho uma grande dificuldade de compreender como a gente naturaliza, no caso da prova testemunhal, que a inversão possa ter um significado relevante. Não estou dizendo que isto vai ser a regra. O ideal é cumprir o que está na regra. Certo. Mas veja, a testemunha, ela não é para falar do que a pessoa vai perguntar. É para falar o que ela viu, ouviu, presenciou. Então não importa, não deveria importar tanto... Se ela foi arrolado pela acusação ou pela defesa. Perfeitamente. Então essa é algo que me incomoda muito, a gente naturalizar que isto sempre é uma nulidade, que esta prova é ilícita, que esta prova não produzirá efeitos, porque a testemunha não pode mudar o seu depoimento porque foi perguntada antes ou foi perguntada depois. Porque quem perguntou primeiro... Então assim, eu tenho uma grande... tá na regra do código, era o mesmo debate do 212, que agora o Supremo está potencializando depois da doutrina, bater muito. Não, o juiz não pode perguntar primeiro, o juiz deve perguntar... Tá, mas... A minha grande dificuldade é saber isso. A testemunha, ela poderia mudar o depoimento por causa dessa situação? Porque como foi o juiz que começou a perguntar. Como a gente vai sistematizar esse tipo de situação, até para dizer logo, não, essa prova sempre será ilícita ou sempre será ilegítima, eu não posso mais, enfim. Então, assim, essa questão eu prefiro ainda pensar com mais calma. É um tema que eu tenho muita... Eu tenho até um artigo publicado chamado Privatização do Processo Penal, o juiz Chicó, Cadual da Compadecida. E nesse artigo eu faço um pouco desse debate, dizendo assim, olha, no caso, a inversão do ônus, a inversão da oitiva da testemunha no processo penal, isso a gente
do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do papel da testemunha, do compromisso de dizer a verdade, do crime de falso testemunho. A gente não pode também naturalizar que há um prejuízo evidente, que sempre tem que perguntar primeiro um ou outro. Enfim, é um tema que a gente tem que olhar com um cuidadinho mais delicado. Concordo plenamente com você. Só quis fazer uma provocação mesmo. Mas eu acho, como sempre, aqui critico o exagero de parcela da doutrina e justamente dizer isso aí, né? Como se a gente estivesse voltando à era do sumário de acusação, sumário de defesa, em que você tinha um dia de oitiva só das testemunhas arroladas pela acusação e das testemunhas arroladas pela defesa. E, na verdade, a gente falou um pouco sobre isso aqui no primeiro episódio de provas penais. Obrigado, BD. Quando a gente falou quem que é o destinatário da prova, né? Classicamente se compreende que o destinatário da prova é o juiz, mas hoje em dia essa concepção é diferente. O destinatário da prova é o processo, na verdade. O juiz criminal, a gente até falou muito sobre isso, que ele hoje é mero rito de passagem. Então, assim, a prova destina-se ao Tribunal de Justiça também, que vai reavaliar a decisão do juiz. Então, assim, isso passa por essa compreensão também, e eu adiro aí as críticas do BD. Acho um exagero falar em inversão da ordem dos depoimentos, a não ser que estivéssemos falando aqui do interrogatório. Aí a gente pode falar num prejuízo, mas ainda assim acho que ele deveria ser demonstrado. Eu não acho um prejuízo íncito. Muitas vezes a própria defesa, para liberar o réu, às vezes para ser interrogado, para que o juiz possa decidir sobre a revogação ou não da prisão preventiva, faltando 2, 3 testemunhas, ele concorda com a inversão do procedimento para que ele seja interrogado, e se for o caso, posteriormente ele pode ser reinterrogado, até a pedido da defesa. Então eu acho até mesmo a inversão da ordem do depoimento do interrogatório para o depoimento das testemunhas, não estou falando nem de testemunhas arroladas pela acusação para a defesa, mas a própria inversão, acho um exagero, e falar que sempre gera nulidade. Eu acho extremamente preocupante isso, ainda mais quando a defesa concorda, que a gente falou. E a lei fala no 192, se não me engano, que não tem limite, né? De quantos interrogatórios a pessoa pode ter durante o processo. Então eu acho que pode, desde que ele garanta o direito de no final. Claro. Se ele quiser ser reinterrogado, não tem nenhum problema. Na verdade, eu não acho nem um direito subjetivo a ser reinterrogado, não. Ele pode requerer o reinterrogatório, justificando a necessidade de exercer o seu direito mais uma vez, e o juiz vai analisar. Ele pode também. E isso vai gerar matéria para posterior à alegação de nulidade em sede de uma eventual apelação ou recurso antidistrito. Se as duas testemunhas, não acho que ele tem um direito. Se as duas testemunhas que faltavam chegam a falar, eu não sei nada. É isso que eu ia falar. Imagine que as testemunhas que foram ouvidas depois do interrogatório do réu, nada contribuíram para o processo. Qual é o direito dele de ser reinterrogado? Nenhum. Qual o prejuízo que teve para a defesa? Nenhum. Então é nesse ponto que eu queria falar. Pois então, provas ilegítimas, a gente entraria aqui na terceira classificação das provas ilegais, que seriam as provas ilícitas por derivação. O famoso aí Fruits of the Poisonous Tree, no meu americanês perfeito, no meu inglês aqui. Teoria dos frutos da árvore envenenada. De uma forma muito simples, a teoria da prova ilícita por derivação decorre do fato de que, ainda que uma prova seja produzida de forma lícita, se ela derivou de uma prova que foi produzida de forma ilícita, ela fica contaminada, né, por essa ilicitude. Por isso que se fala ilícita por derivação. Se a árvore está envenenada, os frutos que dela derivam também estão. Porque senão o Estado teria uma vantagem muito grande. Ele perderia a tortura, mas tudo que ele obteve a partir da tortura, ele conseguiria. Não tem sentido. Você não pode fazer esse tipo de estímulo. Então, se a prova é ilícita, você perde ela e tudo que você obter a partir dela. Essa é a regra geral. Vamos ter exceções que daqui a pouco a gente vai... Nós temos 2 dispositivos importantes, o CPP, artigo 573, parágrafo 1º, que fala lá na teoria das nulidades, que ele fala expressamente: a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência. E 157, parágrafo 1º, aí sim, expressamente, né, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado
o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Lembrando que o 157 que foi colocado agora, antes dele, na reforma, o Supremo tinha um 7-4. Quer dizer, também, salvo engano, é 7-4. Então, assim, a teoria dos frutos da árvore envenenada não era pacífica, hoje está na lei, mas ela chegou a ter controvérsias no próprio STF e no próprio Estados Unidos. Havia um debate muito grande se deveria ser assim. Mas como eu adiantei, me parece que ela é muito útil e necessária, sob pena de se você não fazer uma proteção integral, que é o que se pretende com a proibição de provas ilícitas. Eu estava tentando ver aqui a mensagem de uma ouvinte ilustre nossa, BD, que ela comentou justamente o assunto. O nome dela é Laila Ebrahim Drummond, e fica aqui meu abraço. Ela mandou algumas considerações sobre o nosso podcast de provas. Depois eu vou ver exatamente o tema que ela sugeriu que a gente comentasse, que eu achei interessante, só que ela mandou em forma de áudio aqui no Instagram. Eu não consegui, não ouvi antes, mas eu vou, quando der um intervalinho aqui pra gente ouvir, e que tem a ver com prova ilícita por derivação. Mas, retomando aqui, o próprio 157, parágrafo 1º, ele traz a necessidade de você reconhecer a ilicitude da prova ilícita, né, por derivação, mas ele já traz aqui exceções a possibilidade de você reconhecer como lícita uma prova que foi obtida a partir de uma prova ilícita. E a gente vai tentar aqui destrinchar, né, cada uma dessas exceções que deriva principalmente do direito norte-americano. Adianto que o nosso próprio código, de uma forma equivocada, conceituou errado uma das exceções aqui, a ilicitude por derivação. E são 3 as que são possíveis de reconhecer no direito brasileiro. A gente vai falar sobre algumas outras hipóteses. Chegamos a falar no podcast passado que, se eu não me engano, naquela 10 medidas contra a corrupção, foi suscitado a possibilidade de reconhecer a prova através de boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva. E até falei que isso gerou uma discussão grande na academia, né? Eles foram quase trucidados aí como algo que a gente discute em outros países de uma forma muito mais tranquila, A né? Suprema Corte Americana aceita, por exemplo. Por exemplo. 3 são as exceções à ilicitude por derivação, ou seja, quando acontecem esses 3 casos, a gente pode considerar que a prova, mesmo derivando de uma prova ilícita, ela pode ser considerada lícita. 3 são as exceções: teoria da fonte independente. Só um cuidado. Fala aí. Porque assim, é um debate importante. Que essas exceções, elas se aplicam não apenas no caso de frutos da árvore envenenada, mas elas podem ser exceções também gerais, né? Durante um tempo, uma parte da doutrina considerou que elas eram exceções só nos frutos da árvore envenenada. Mas não. Mesmo que eu não tenha frutos da árvore envenenada, a própria ilicitude desta prova poderia ser... Não só na ilicitude por derivação, tem razão. Isso é muito importante, por exemplo, na descoberta inevitável, que a prova chega ao processo de um único modo, e é ilícito. E eu vou salvar esta prova, eu vou salvar a validade desta prova, porque a descoberta inevitável, essa prova surgiria naturalmente no curso da investigação. Então, na descoberta inevitável, por exemplo, não é só o que você obtém a partir dela, mas a própria prova que era ilícita e que entrou de modo ilícito, ela pode ser utilizada no processo, uma vez que o Estado não obteve nenhuma grande vantagem desta ilicitude, já que era uma prova que surgiria naturalmente no curso da investigação. Sobre a descoberta inevitável, a gente já faz inclusive a crítica aqui ao conceito do parágrafo 2º do 157 do Código de Processo Penal, que ele fala que considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprio da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Ou seja, na verdade, o que se conceitua aqui é a exceção da descoberta inevitável. E eu estava até passando o olho aqui nos precedentes norte-americano, isso, a teoria da descoberta inevitável tem um precedente, não só um, né? Nix versus Williams. Neste caso, uma criança estava desaparecida
E o corpo dessa criança ela foi encontrada após o suspeito, né, de ter cometido o crime ter sido torturado. Então, ela foi encontrada numa vala próximo a uma floresta, uma mata, não sei como é que a gente designaria isso, e ela foi encontrada porque o rapaz, o suspeito, confessou mediante tortura. Essa prova ela foi considerada lícita, exatamente a própria prova foi considerada lícita porque naquele mesmo bosque, naquela mesma mata, mais de 200 voluntários estavam fazendo buscas na região, porque tinha-se uma suspeita que a criança estava naquele local, o corpo da criança estava naquele local. O que se considerou? Que mesmo que ele não tivesse torturado o suspeito e a partir dessa tortura encontrado o corpo da criança, aquelas 200 pessoas que iriam passar naquele local, naquela vala, iria inevitavelmente, por isso teoria da descoberta inevitável, encontrar o corpo daquela criança. Então essa prova ela não foi considerada ilícita, né? O corpo foi, essa prova material, né, do homicídio, do assassinato, foi aceita pela Suprema Corte Americana. O ponto central dessas exceções nos Estados Unidos é a ideia de que a proibição da prova ilícita é para evitar abusos do Estado. Então você tem que evitar que o Estado abuse. Então, nesse caso, qual é a discussão? Com ou sem abuso, a prova seria obtida. Você não vai conseguir evitar abusos do Estado em virtude disso. O grande problema da descoberta inevitável, o grande cuidado que se deve ter, é que não pode ser uma questão meramente de probabilidade. Não, em tese poderia, não. Você tem que demonstrar que, de fato, aquela prova surgiria naturalmente no curso da investigação. Esse é o grande ponto. Por quê? Porque você demonstrando isso, perde o sentido a declaração de nulidade e você não entra também no risco de dizer o seguinte, o Estado depois vai alegar que a prova era inevitável. O STJ tem um precedente interessante no Brasil de descoberta inevitável numa questão civil. Porque isso está no processo penal, mas nada impede que você use esse mesmo raciocínio no processo civil. Basicamente era um caso de herança, né, inventário, no qual o banco forneceu informações bancárias para um herdeiro. E a discussão é que a prova era ilícita porque quem poderia ter acesso às informações bancárias era o inventariante. O herdeiro no banco não poderia ter passado isso diretamente. Só que o STJ diz o seguinte, olha, o herdeiro tem ação de prestação de contas contra o inventariante. Isto significa que, com ou sem esta prova, este acesso aos valores que tinham na conta do inventário, era uma descoberta inevitável. Se não fosse agora, posteriormente o banco teria que prestar essas informações numa ação de prestação de conta. E por isso não anulou esta prova. Então vejo que estas exceções não são só no processo penal, elas podem ser aplicadas também no processo civil, como esse precedente do próprio STJ. Interessante, eu não conhecia esse precedente não. Segunda exceção, então, teoria, mais alguma coisa sobre descoberta inevitável, BD? Não, eu vou só pegar depois o número do precedente. Do precedente, beleza. Fonte independente, né, que foi equivocadamente conceituado no parágrafo 2º do artigo 157, seria justamente o caso em que a prova, apesar de ter sido... seriam duas provas produzidas, né? Uma ilícita e uma outra produzida de forma lícita. E aí considera-se a exceção à ilicitude porque ela foi produzida por uma fonte independente ilícita. Dois exemplos aqui. O exemplo norte-americano, o caso Murray versus United States, né? O que aconteceu nesse caso? Policiais desconfiavam que o Murray ele era traficante, ele vendia drogas e estavam fazendo uma vigilância, não sei se na sua casa ou em algum local onde se guardavam esses entorpecentes. Quando o Murray e outros saíram desse local, os policiais foram lá, ingressaram nesse local sem mandado judicial, ou seja,
invadiram ilegalmente o domicílio desse cidadão e constataram a existência de inúmeras drogas, né? Ou seja, constataram que ele de fato estaria traficando. Saíram do local e conseguiram, de uma forma lícita, aí eu não tenho evidentemente elementos para falar com que argumentos eles se utilizaram, mas conseguiram um mandado judicial para ingresso em domicílio. E aí sim ingressaram no domicílio e apreenderam a quantidade de droga e puderam, a partir disso aí, ou seja, a partir da licitude da prova, do ingresso em domicílio, através de mandado judicial, fazer essa correlação aí do Murray com o tráfico de drogas. No Brasil nós tivemos um exemplo no Mensalão, né? Uma quebra de sigilo que tinha sido feita pelo Procurador-Geral da República, mas que já havia sido feito também pela Comissão Parlamentar de Inquérito, ou seja, o PGR não pode fazer, não pode, né? Ele é membro do Ministério Público, não pode fazer a quebra de sigilo sem uma autorização judicial, mas a CPI pode. A CPI pode fazer essa quebra de sigilo. Portanto, no mensalão, na ação penal 470, que eu me recordo bem do número dela, foi possível aí a aplicação da teoria da fonte independente, né? Quer dizer, a quebra de sigilo feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito, pela CPI, ela é válida, mesmo que aquela feita pelo PGR fosse inválida. Então a prova não foi declarada nula. É interessante essa fala do André, porque, veja, muitos consideram que na teoria da fonte independente, na verdade, não é nem propriamente uma exceção, porque o que acontece? Está aqui a prova ilícita e ela chegou de dois modos. Mesmo que eu anule a ilícita, sobra uma lista autônoma. Então não é nem exceção, eu descarto essa, mas sobra essa aqui que é autônoma, independente, então não tem sentido você proibir a fonte independente, porque ela não derivou, ela é autônoma. A prova ilícita não anula o processo, anula ela, e acho que dela derivada, eu tirei isso aqui sobra, isso aqui vale. Então, não seria nem o que se falar em exceção, né? Tecnicamente, isso aí era um excesso até. Você querer que, uma vez colocada uma prova ilícita, nunca mais a verdade pode ser descoberta se eu tenho uma fonte autônoma, se uma testemunha me fala algo, houve uma quebra de sigilo sem autorização, mas você consegue essa prova de outro modo autônomo e ela é repetível. Se ela foi repetível, é complicado. Se ela é repetível, não tem sentido. Não há o que você falar sequer em exceção, concordo também. E por fim, o número, né? Pois eu vou achar. Limitação da contaminação expurgada ou limitação da conexão atenuada. Esse caso, o que a gente reconhece aqui, que o nexo de causalidade entre a prova considerada ilícita e a prova obtida por derivação, ela é tênue, ela é ínfima, né? Um caso interessante, também derivado aí de um julgamento da Suprema Corte Americana, o caso Wong San versus United States, julgado aí em 1963. Wong San foi preso ilegalmente, né? A polícia prendeu uma pessoa ou duas pessoas, e essas pessoas disseram que ele, o Wong San, tinha sido uma das pessoas que venderam drogas para eles. Eles foram lá onde o Wong San estava, prendeu também ilegalmente o Wong San, que foi para a delegacia. E essa prova, evidentemente, seria considerada ilícita, né? Porque acho que houve o ingresso sem mandado, enfim, havia ali uma ilicitude por derivação, porque ela começou ilícita, né, com os dois presos inicialmente. Só que o Wong San, o que ele fez? Dias depois, ele compareceu à delegacia de polícia e espontaneamente confessou a prática do crime. Ele quis confessar, muitos até criticam, porque evidentemente ele só confessou em razão dessa ilegalidade anterior. Não fosse o que ocorreu anteriormente, ele não teria ido confessar, mas ele teria confessado, ou seja, essa confissão posterior expurga, né, a ilicitude da prova anterior. Muitos dizem também essa mesma prova ela teria sido obtida de uma fonte independente, então a doutrina às vezes usa esse exemplo também como uma
a exceção aqui da fonte independente, mas acredito que se adapta melhor a essa exceção da limitação da contaminação expurgada. Essas são as 3 aí, exceções à ilicitude por derivação, e nós tínhamos, essa que são admitidas até o momento, né, BD, pelo nosso direito processual penal. Além delas, nós teríamos outras possibilidades, por exemplo, seria possível a prova ilícita em favor do réu e em favor da sociedade? Como é que ficaria isso? A gente também já falou um pouco sobre isso no podcast anterior. Prova ilícita em favor do réu, ela pode ser utilizada, né? Evidentemente com algum limite, né? Seria possível, por exemplo, utilizar a tortura em favor do réu? Acho assim, de uma forma geral, difícil admitir, porque quem admite qualquer coisa mediante tortura, muitas vezes não fala nem a verdade. Aí é o problema da fiabilidade da prova, né? É uma questão prova não é fiável, não é confiável. É uma questão de você compreender a possibilidade de você confiar numa prova obtida mediante tortura. Mas seria possível, por exemplo, uma interceptação telefônica ilegal para provar a inocência de um réu? Absolutamente. É claro que essa interceptação telefônica não poderia ser utilizada em face daquele apontado como possível autor do crime, porque aí seria uma prova ilícita, né? Mas em favor do réu era absolutamente possível. Nada justifica condenar o inocente, ponto. Não tem um bom valor acima, não tem. Se ele é inocente, se você consegue comprovar que não é nem ônus dele, é ônus da acusação, mas se ele prova de algum modo isso, acabou. Não tem muito que... Não é, as pessoas se chocam muito, é um privilégio para o réu, de novo um desequilíbrio. Não, mas aqui é uma coisa simples, se ele é inocente não tem sentido você falar, não, você provou errado, eu vou deixar você preso um tempinho aí mesmo. Você se valeu de um único meio que você poderia se valer, que seria a utilização de uma prova ilícita. Estou dizendo que claro, seria um único meio, não, mas utilizou do meio. Agora é claro que vai ter uma outra discussão de exclusão de culpabilidade ou não, ou de ilicitude, enfim, se ele pode ser punido pela tortura, se ele pode ser punido pelo crime de interceptação telefônica sem ordem judicial, que está lá na 9296. A discussão também seria a inexigibilidade de conduta diversa. Por isso que eu falei exclusão de culpabilidade. Então aí é que você vai ver qual é o tamanho dessa extensão e o tamanho desse Claro, desse mas direito. Assim, de uma forma bem simples, né? É possível a utilização de prova ilícita em favor do réu. Sem dúvida. Para provar a sua processo, inocência. Sim. Né? Agora, é possível a utilização de prova ilícita em favor da sociedade? Aí tem 2 correntes. Aí a gente tem que usar sempre aquela questão das correntes, né? Vou dar um exemplo aqui para você apresentar as 2 correntes. A apreensão ilícita de uma arma utilizada num homicídio cuja balística aponta para a autoria do homicídio. Veja, nós temos 2 posições. Uma que defende o seguinte: não se lava lama com lama, não se combate crime praticando crimes. A favor da sociedade, você não pode aceitar em nenhuma hipótese. Se você aceita, você já aceitou para o réu. Se aceita para a sociedade, acabou a regra que não pode prova ilícita. Pode tudo. E se o Estado já viola direitos fundamentais, tu colocando a prova ilícita, se tu começar a aceitar essa prova, então essa é uma corrente bem forte. Outra corrente fala, depende, princípio da proporcionalidade, o vento que venta lá, venta cá. Depende do que tipo de violação nós estamos falando e de que crime nós estamos tratando. É o clássico do ticket bomb, né? O cenário da bomba. Se tem uma bomba, vai salvar 20 mil vidas, o Estado pode ou não pode. Lembrando que, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos aceita a tortura no caso de terrorismo. A precedente da Corte Europeia. Então, para esta corrente, é possível, em nome de situações pontuais e específicas. O professor Barbosa Moreira tem um texto clássico que ele admite que o pêndulo da Constituição foi exagerado. O professor Barbosa Moreira defende provas ilícitas no caso de tráfico de entorpecentes. Vocês acham esse texto na internet com certa facilidade. Então, a dificuldade para essa corrente é dizer o seguinte: eu não posso tapar, eu não posso colocar como um bem absoluto. De determinadas situações pontuais, eu vou aplicar o princípio da proporcionalidade. Você não vai deixar... Teve um caso recente em Nova York que pareceu o filme do Batman, né? Parece que fizeram uma investigação que queriam explodir a cidade a partir do encanamento de gás. Você descobrindo um crime desta gravidade, que vai explodir um bairro inteiro, quantas pessoas... Mas a prova foi ilícita, você absolve?
Você vai deixar eles soltos? Uma das Qual discussões... é o limite para o juiz? Até que ponto o juiz pode ser contra-majoritário? Até que ponto o juiz pode? Uma das discussões é exatamente crimes cometidos por organizações criminosas. Espera aí. As organizações criminosas já se valem constantemente de meios, né, meios de tortura, de violência, de lei do silêncio, já bastante complicadas e que afetam a sociedade. Então, peraí, o Estado ele também tem que ser complacente, é uma pergunta provocativa, não é adiantando uma posição minha, até porque é uma matéria que tem que ser refletida. Mas aí o Estado precisa respeitar absolutamente todas as regras de produção probatória quando se trata também de organizações criminosas. E aí uma situação como essa, um crime de terrorismo, né? um ataque terrorismo, um crime dessa magnitude, a gente vai fazer o quê? Se a gente não tem outro tipo de outra forma de produzir uma prova, que não uma prova ilícita, uma invasão de um domicílio, uma situação de urgência. Ei. É um tema muito difícil, né? Recentemente eu publiquei um artigo com o professor Gustavo Sena sobre esse tema, que é a discussão, a partir de um filme a gente fez a questão dos intocáveis e a prova ilícita. Veja... Inclusive foi dica do podcast anterior. Isso. Não é um tema fácil. Não é um tema que se possa... Eu vou repetir a mesma provocação que eu fiz no podcast passado. A gente vê decisões do Superior Tribunal de Justiça e há muitas críticas e elogios. Por exemplo, a última que eu vi, que a gente até acho que citou também, uma busca e apreensão veicular em que se encontrou uma quantidade, não sei nem se fosse do STJ isso, ou se foi da Justiça Federal. A PRF encontrou uma quantidade significativa de droga no veículo e aquela busca e apreensão veicular ela foi considerada ilegal. E aí eu sempre faço a provocação, porque não tinha fundado receio, né? Não tinha essa expressão fundado receio para busca e apreensão, uma expressão extremamente ambígua, extremamente vaga. E aí eu questiono assim, tudo bem, e se tivesse sido encontrado o corpo de uma pessoa? Né, o corpo de uma criança, vamos colocar até uma coisa pior, digamos assim. Então a busca e apreensão veicular vai ser considerada ilegal, porque não tinha fundado a suspeita. E aí vamos lá, como é que ficam os aeroportos? Você só revista as pessoas com fundada suspeita se você encontrar uma porção de droga numa pessoa que está passando no raio-x no aeroporto. Porque lá não tem essa conversa de que eu só vou revistar a mala de quem eu considero suspeita. Todo mundo passa no raio-x. Todo mundo passa por uma verificação. Como é que fica? Em alguns países você tem a verificação para entrar no aeroporto. Tem lugares que para você entrar no aeroporto você precisa passar pelo raio-x. O tema é esse. Por exemplo, vou citar algumas passagens nesse artigo que eu acho interessante, uma citação do STJ antiga, do ministro William Patterson, né? Escrever sem um compromisso de julgar é fácil. O difícil é aplicar o caso concreto à lei. Né? O caso é bem complicado, porque como o André colocou, né, assim, determinados criminosos torturam, matam, intimidam, não tem absolutamente nenhum limite. E aí queimam a gente vai... em fornos de pneus... Né? O X9 aí é absolutamente nenhum tipo de perdão ou de misericórdia eles têm, né? Essa uma lei das frases do Sérgio Demoro, do silêncio é muito grande, lei do silêncio é muito grande, e aí a gente faz o quê? Não estou dizendo também que o Estado mereça, né, o poder absoluto de investigar sem critério, mas a gente precisa colocar na balança. É questão do equilíbrio, né? Uma das frases do Sérgio Demoro que a gente cita nesse artigo é essa: a lei maior, como qualquer lei, tem que ter um caráter ético. Não pode servir de instrumento para proteger toda sorte de abusos praticados por criminosos de todas as espécies sob a alegação de defesa de direitos individuais, daqueles que negam os direitos individuais. É claro que a minha preocupação é o seguinte: se a gente banalizar isso ao extremo, acabou também direitos fundamentais, acabou. É o ponto de equilíbrio que a gente está tentando encontrar aqui. Mas isso é o caso valeria para isso. E ver quais são os limites. Se trata de uma organização criminosa ou não, qual foi o limite da prova, vamos responsabilizar. A gente utiliza a prova ilícita, mas responsabiliza aquele que produziu. Sim, até que ponto isso também. Mas é um tema que eu digo que, por exemplo, não se nega direito ao silêncio. É óbvio que todos têm direito ao silêncio. Mas a Corte Europeia tem um tema que ela discute muito,
que eu acho muito interessante. Por exemplo, qual foi o caso concreto que esse tema foi questionado, o alcance do direito ao silêncio, né? Que muitos aqui no Brasil chamam obrigação de uma explicação alternativa. Veja, se você exige uma explicação alternativa, você está acabando com o direito ao silêncio. Mas no caso, era um caso complicado, era um caso que a polícia chega no cativeiro, está lá no cativeiro a vítima, um sequestrador inegável e uma terceira pessoa que estava no cativeiro. Cativeiro, pessoa amarrada, outro lá, aí pergunta para ela, muito bem, o que você está fazendo aqui? Eu vou ficar calado. Tá, mas veja, você não tá na praia, você tá num cativeiro. Tem uma vítima, tem um sequestrador reconhecido e tem você. Como é que você não participou do fato? Aí a Corte Europeia diz, olha, você tem uma obrigação de dar uma explicação alternativa. Então, neste caso da obrigação de explicação alternativa, é claro, muitos falam, se a gente aplicar isso é uma inversão do ônus da prova. Não deixa de ser uma inversão do ônus da prova. Mas veja, não é uma inversão do ônus da prova caprichosa, da vontade de torturar, da vontade de punir, sem limites. Não, você tem que me explicar o que você está fazendo num cativeiro. Você é o entregador de pizza? O que você está fazendo ali? Tem uma vítima amarrada, tem um sequestrador e você está lá, que é passeio? Mas você me diga o porquê, você tem a obrigação. Então, esse limite da obrigação de explicação alternativa, essas discussões sobre até que ponto, elas são muito baseadas à luz de situações concretas. Então, assim, não se pode estimular, não é dar um salve, não é dar um vale, não é dizer assim, só porque o crime é grave, está autorizado provas ilícitas. Senão, por exemplo, toda vez que eu federalizasse um crime, poderia prova ilícita. Porque a federalização é em grave violação de direitos humanos. Então eu não posso usar o critério em abstrato. Eu tenho que deixar bem no caso concreto, ver quais são, se de fato existiu essa intimidação, como isso aconteceu, de que modo. Até porque a gente, assim, volto a falar, a vida real é bem mais complexa que qualquer teoria. Esse final de semana até que, infelizmente, aqui pode ser até comum em algumas partes da federação, mas aqui no nosso estado, graças a Deus, não é. E espero que continue não sendo. 2 policiais militares foram covardemente assassinados. Pô. Uma situação absurda. Então a gente não pode banalizar a vida, não pode deixar que isso seja relativizado desse modo. Então esse é o ponto que a gente tem que definir, né? Até que ponto e qual é o limite que nós vamos tolerar da prática de determinadas atuações. Se é possível estabelecer o limite também, né, Verdi? O caso concreto é delimitador, né? Sempre. O caso vai delimitar. Sem dúvida. Mas, assim, segurança sobre o que pode ou não pode, realmente eu acho que a jurisprudência... Até porque o contexto muda. Aquilo que eu falo, não dá para discutir direito em abstrato. Se tu me perguntasse, antes da pandemia, é possível proibir sem declarar formalmente estado de exceção das pessoas saírem na rua? Eu vou dizer não. Antes da pandemia, eu vou dizer era impossível proibir que pessoas saíssem sem que formalmente... Muitas pessoas, inclusive, criticam ainda formalmente os decretos. Sim. Em razão dessa suposta ilegalidade. Sim, mas é uma situação absolutamente excepcional, Era uma situação... Sem dúvida. E foi aceito... Inimaginável. Inimaginável. E foi aceito pela jurisprudência. E, assim, nós não estamos na Itália. A Itália fala expressamente em restrição na Constituição italiana a liberdade por causa de saúde. Mas quando você pondera direitos, quando você vê o caso, você vai dizer, eu vou deixar simplesmente as pessoas correndo esse risco? Então, enfim, o fato é esse. A gente querer ter respostas prévias antes do problema, antes do caso. Então, assim, a Constituição fez uma opção, não é é uma opção civilizatória, é uma opção importante, não permitir. Se você for no garantismo de Ferraioli, para Ferraioli não há essa possibilidade, não há exceção de você admitir provas ilícitas para condenar, mas para outras correntes, por relevantes situações, para a Corte Europeia mesmo, você vai questionar se é realmente, até que ponto e qual é o limite, né? Teve um recentemente, foi na Rússia, que o cara falou que ficou com música do Bee Gees. O cara disse que ele nunca mais consegue ouvir Bee Gees na vida, que ele não conseguia dormir, porque uma das técnicas de tortura é não deixar a pessoa dormir durante vários dias. Enfim. Você viola a regra de Mandela, inclusive, né? Você não pode deixá-lo em silêncio absoluto e nem com um barulho constante, né? Exato. Acho que a gente já falou sobre regra de Mandela. Mas as soluções não são simples para problemas complexos, é isso. Nós não temos uma solução, porque o Estado... nós temos determinados tipos de criminalidade que tem um poderio paralelo. Os caras têm míssil anti-helicóptero, etc, etc. Então não é simples. No lugar nenhum do mundo, não estou falando só do Brasil. Com certeza. Isso é no mundo inteiro.
Pois é, estamos engateando ainda na teoria. Encerrando, então, a prova ilícita por derivação, né, em favor do réu, em favor da sociedade, temos essa discussão. A gente ingressaria agora em provas em espécie, né? Nós temos aqui inúmeras provas em espécie, reguladas dentro do Código de Processo Penal e por legislações extravagantes. Eu opto Lembrando aqui no que nosso além roteiro, das provas tipificadas, temos provas atípicas. isso, o código admite outras Admite. provas inominadas para alguns, Isso aí. atípicas, a discussão se atípica é a mudança de rito da Não prova se que é trata de um nominada. rol taxativo, Mas um o rol que é consenso é exemplificativo. isso. Perfeito. O Perfeito. rol é um rol exemplificativo. Outros meios de prova podem... Então, por exemplo, um tema bem interessante que muito me perguntaram isso várias vezes já. Eu posso usar ata notarial, que é uma prova que está regulada no novo CPC, no processo penal? Você pode. Depende daquilo que é a ata notarial, porque a gente não pode esquecer que a ata notarial apenas revela o que o registrador viu. Não quer dizer que o conteúdo Boa. seja... É interessante isso aí. Não sei se eu separei alguma coisa para falar no nosso roteiro aqui, mas é importante que as pessoas acham que a ata notarial vai ter uma presunção quase que absoluta, né? Que na verdade, no processo penal principalmente, se a ata notarial não vier com a disponibilidade do celular para fazer uma perícia, Esquece. ela não vai ser válida, ou então ela vai ser dada a sua valoração de acordo com o que ela é. Que a ata notarial, para quem não sabe o que significa, o cidadão comparece a um cartório, né, abre lá a sua barra de mensagens no WhatsApp, por exemplo, que alguém tenha trocado ofensas ou trocado ameaças ou cometido algum tipo de crime, ele lê aquilo ali e descreve o que ele viu no celular. Tem uma força, né, de fé pública, porque o tabelião, o notário, ele tem essa oportunidade de dizer, olha, eu atesto que li isso. Isso não faz com que alguma mensagem que tenha sido apagada... O problema aí é a cadeia de custódia de prova Isso, mesmo. exatamente isso. Como é que eu Cadeia vou de garantir custódia. que não houve adulteração de conteúdo de prova ou supressão? Simplesmente, Isso. agora que tem algum valor, é óbvio que tem. É a mesma coisa que você juntar prints, né? Se você juntar prints de uma tela de celular, ele vai ter um valor. Agora, evidentemente, se a parte contrária contestar aquilo ali e for para uma perícia, aí sim você vai considerar essa prova como válida ou não, porque a prova pode ou não ter sido adulterada. Hoje em dia, se você tem a fala de uma pessoa adulterada pela Deep Web aí, você imagina o que uma mensagem, né, uma troca de mensagem no WhatsApp pode fazer, né? Hoje em dia, ainda mais nós estamos aí, ó, no meio de uma época conturbada, né, entre primeiro e segundo turno, que a produção de fake news está em alta aí e para os dois lados, né? Para não dizer que eu tô aqui beneficiando ou prejudicando alguém, nitidamente para os dois lados, até porque a gente toma por parâmetro as decisões do TSE, que tá batendo nos dois lados aí. Cumprindo a Constituição, o papel dele sim, não. Por isso que eu tô falando. Dos dois lados aí, cada um que produz uma fake news, um vai arrancando do outro. Meu único lado que eu tenho é Paysandu e Flamengo. O resto, meu amigo. Mas, de fato, é isso aí que você colocou, André. E se joga Paysandu e Flamengo? Cara, é que nem quando você tem 2 filhos, o que mais precisar no dia. Possivelmente o Paysandu, né? Possivelmente boa saída, BD, boa saída. Vamos lá então, entrando em provas em espécies aqui, a gente inicia com captações telefônicas. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal e Lei 9296 de 1996. Recentemente alterada, né, se eu não estou enganado. Pacote anticrime. Pacote anticrime também fez algumas alterações na Lei 9296 de 1996. Vamos só começar fazendo aquela distinção que é importante, gente. Interceptação, gravação e escuta. Perfeito. As 3 distinções. Isso é básico, mas isso é muito importante. Sim. Então, interceptação é quando um terceiro, sem ser nenhum dos interlocutores, vai gravar aquela conversa. Então, eu ligo para André, uma terceira pessoa vai gravar essa conversa. Sem que nenhum dos dois saibam disso. Sem que nenhum dos dois saiba. Isso é fundamental, senão vira escuta. Se um dos dois soubesse. Então, na interceptação, nenhum dos dois está sabendo que está sendo gravado. Pela Constituição, isto precisa de ordem judicial e de juiz criminal. Pela Constituição, não é possível fazer esta interceptação senão com ordem judicial. O segundo tipo, esqueçam o terceiro agora. Eu ligo para o André ou o André me liga. Um dos dois grava a conversa. Agora é a gravação, não tem a figura do terceiro. A jurisprudência entende que gravação não precisa de ordem judicial.
Não estaria tutelado nesse artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Pronto. Eu só fiz documentar o que eu já podia depor, porque o que ele me falou, ele abriu mão do sigilo. Que em Portugal alguns falam do direito à transitoriedade da palavra falada. Eu gosto dessas teses assim. Mas, veja, o que ele fez foi só documentar algo que ele já podia falar. O Supremo usa até aquele raciocínio com as cartas. A carta pertence ao destinatário. Quando ele falou para mim, não pertence mais a ele aquilo que foi dito. Então, a gravação não precisa de ordem de juiz, não está no âmbito da 9296. E a escuta, agora sim, temos o terceiro, mas um dos interlocutores, o André, eu sabe que está sendo gravado. É o caso da polícia que vai... Então, a escuta... Alguém está sendo extorquido, a pessoa procura a polícia fala, vou gravar a conversa de vocês, no sentido leigo, e aí você, né, tenta extrair a maior quantidade de informações. Então, um terceiro está ciente de que está sendo gravado, o outro não. E aí a discussão é essa. A escuta se aproxima mais a uma interceptação ou uma gravação? Aqueles que defendem que precisa de ordem judicial falam, olha, a escuta tem um terceiro, botou o terceiro na parada, tem que ter ordem de juiz. Com todo respeito a essa corrente, para mim é o seguinte, qual é a diferença de eu gravar ou pedir para um terceiro gravar? Para mim a escuta se aproxima muito mais da gravação, porque eu só pedi o auxílio do terceiro, então nesse ponto não precisaria de ordem judicial para a validade da prova. Lembrando que, obviamente, a gravação não precisa avisar a parte que está sendo gravada, esse é um ponto importante. Por isso que a gente tem que ter cuidado de falar menos e ouvir mais. Aquilo que você fala numa ligação pode ser usado contra você. A posição que prevalece é que esta gravação não precisa do aviso, né? Agora eu vou fazer uma consideração sobre gravação telefônica, porque a gente tem uma compreensão de uma forma geral de que a gravação telefônica não demanda autorização judicial. O que precisaria de autorização judicial é a escuta telefônica e a interceptação telefônica estrito sensu, ok? Chegamos nesse consenso. Um caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, relatoria do ministro Félix Fischer ainda, em 2007, HC 57961, e a gente fala sobre expectativa de intimidade. No caso aqui, a pessoa foi gravada, ou seja, se tratava de uma gravação telefônica, em que a esposa dele, ou ele usa a expressão amásia, eu não sei se era companheira, ela liga para o marido ou para o companheiro para falar sobre um homicídio que ele cometeu. E ele fala sobre esse crime. E o Superior Tribunal de Justiça considerou, de relatoria do ministro Félix Fischer, 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, considerou que em razão da expectativa de privacidade essa prova era ilegal. E aí eu queria voltar nesse tema, BD, que a gente falou um pouco na última aula, sobre a expectativa de intimidade. Quando é que você tem uma expectativa de intimidade a ponto de que aquela conversa não poder ser utilizada em desfavor daquele que fala? E aí eu cheguei a falar sobre esse exemplo. É o exemplo do cidadão que conversa com a sua própria esposa. Ou seja, a expectativa de intimidade dele é grande. Diferente, por exemplo, de que ele conversar com um repórter. Claro. Né? Qual a expectativa de intimidade para fins de validação da prova? E é muito tênue isso, porque eu pesquisei isso na jurisprudência, é muito tênue. Eu me lembrei desse julgado que eu anotei aqui, justamente porque era uma prova de homicídio que foi considerada ilegal. Eu não sei se havia outras provas a serem consideradas no processo, mas essa escuta telefônica, essa gravação telefônica, ela foi considerada pelo STJ ilegal. Cara, eu gosto tanto desse tema, ele é tão difícil, foi o tema na minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado é sobre a privacidade, a retórica fundamental do direito à privacidade. Então vamos por etapas, né, nessa questão. Veja. Como diz o Jack Stripador, por exato, partes. Vamos por partes. E para mim é fundamental diferenciar um flagrante de uma confissão. No flagrante não há expectativa nenhuma de privacidade. Tá? No flagrante você está cometendo um crime, não é possível você querer sustentar e direito à privacidade. Até porque se a pessoa pode lhe prender em flagrante, a Constituição faz a ressalva que em flagrante qualquer pessoa do povo pode prender, ela pode só filmar, só documentar isso aí. No que tange a gravação, essa tua fala me lembra um debate que teve no Supremo também e que uma parte da doutrina discute, no caso até de repórter, se houver o pedido do in-off. Olha, eu vou falar tal coisa, mas isso é em segredo. Se o fato da pessoa colocar essas palavras mágicas, isso é em segredo,
Pro jornalista. Pro jornalista. Você fala. Quando eu tive uma aula sobre media training, eles falavam da importância que o jornalista leva isso aí. Olha, isso aqui é em off, ele não pode divulgar. Pronto, mas a discussão é pro penal. Sim, sim. O cara falou em off, isso torna ou não torna? Porque a discussão da expectativa de privacidade dos Estados Unidos, ela é muito importante, eu concordo. Você contou para sua esposa confiando nela. A Alemanha teve uma discussão muito interessante. O Estado apreendeu diários de uma pessoa. Hoje ninguém faz mais diário, né? Mas o diário é atingir a última camada da intimidade. O que está num diário ali, o cara escreve para ele, não é para outras pessoas. O Estado pode ter acesso a esses diários. Então, assim, quando eu vou discutir privacidade, antigamente se falava da teoria das esferas. Algo que é privado, algo que é só para mim, algo que é privado e algo que é público. Então são várias camadas, várias esferas. Hoje se fala que eu não posso mais trabalhar só com a teoria das esferas, porque isso está não são estanques. Isso é umbilicalmente ligado. Porque, por exemplo, ninguém vai discutir que o cara pode abrir mão de alguns casos de privacidade. Ele próprio, se fosse para provar a inocência, poderia pedir esta conversa para a esposa. Então, eu, com todo respeito, para mim, quando o cara voluntariamente conta a alguém em determinada situação, ele abre mão da privacidade. Para mim, ele renunciou o direito ao contar. Então, ele não pode... Você pode discutir que ela não foi fiel, você pode discutir que o jornalista foi traíra de ter contado isso, mas eu não acho que isto tenha o condão de tornar a prova ilícita. Na Espanha, um debate interessante de quem formula a pergunta primeiro. Se o tema, por exemplo, dos interrogatórios informais foi puxado pelo policial, para eles o fato do policial fazer a pergunta sem avisar o do direito ao silêncio já torna a prova ilícita. Mesmo que ele não esteja formalmente sendo interrogado na polícia. Às vezes você, durante o caminho, conversa com a pessoa. Ou naquela discussão... fala o interrogatório subreptício. Pronto, o Supremo sinalizou num sentido, o STJ também está sinalizando dessa mudança, dessa garantia que durante a prisão, o caso do Bruno, o goleiro do Flamengo, que houve perguntas para ele por uma repórter, por exemplo, durante o trajeto, durante a prisão. Quer dizer, até que ponto esta definição da licitude ou ilicitude é porque alguém perguntou primeiro, é porque eu falei para minha esposa, é porque... Então eu penso o seguinte, pessoas maiores e capazes, direitos fundamentais são renunciáveis, ou você pode não exercer direitos fundamentais, esse é um ponto interessante, porque a gente pensa que direitos fundamentais são sempre irrenunciáveis. Até a Letícia Martel tem uma tese de doutorado premiada pela CAPES sobre questão de renúncia a direitos fundamentais e eutanásia. Porque se você admite na eutanásia você renunciar à vida, que é o direito fundamental mais importante, como é que você vai discutir que eu não posso renunciar à privacidade, que eu não posso renunciar a outros direitos? Então a discussão é saber até que ponto, de fato, eu renunciei ou não o direito ao voluntariamente contar algo para alguém. Eu não estou falando, claro, de tortura, estou falando de uma renúncia voluntária. Ele contou para a esposa porque quis. Ele contou para o jornalista porque quis. O jornalista não obrigou. Houve uma falsa, digamos assim, houve um descumprimento do acordo entre eles. Mas daí a transformar isso em prova ilícita, que é a minha grande dificuldade. Eu questionaria o seguinte... essa prova não poderia ser divulgada. Você pode impedir a esposa de testemunhar? Você pode impedir o jornalista de testemunhar? Não seria a mesma coisa, por exemplo? Ou muito parecido? É um bom debate. Até porque no caso, por exemplo, do jornalista, a lei fala expressamente que ele só pode depor se a pessoa autorizar. Porque entra naquele sigilo que a pessoa sabe em razão da profissão. E o sigilo que a pessoa sabe, os sigilos profissionais pelo 207, eles só podem ser quebrados com 2 requisitos, né? A pessoa querer depor, ela não pode ser obrigada, e tem que ter autorização de quem contou a ela. Se você usar esse critério, não pode. É onde eu queria chegar. E aí? Se você usar esse critério, não pode, né? Mas veja como o tema é interessante, André. Mas aí é outra prova. É outro meio de prova. É outro tipo de prova. É outro tipo de prova. Concordo. É uma discussão interessante. Então, mas ela não tem um objetivo beleza, então vamos idêntico. Lá. Então vamos lá. A consequência seria a mesma. Ótimo, ótima questão. Eu posso fazer busca e apreensão num consultório médico? Porque o médico tem sigilo com o paciente. Mas eu posso fazer e pedir as fichas das conversas dele, ou não posso fazer esse tipo de busca?
Eu posso, quando o objeto, por exemplo, foi investigação até se teve ou não teve fraudes fiscais. Esse foi um caso que o STJ julgou recentemente, não é da minha cabeça não. Teve esse debate. Um outro debate que eu acho interessante, mas nesse ponto. Então eu não posso fazer busca no escritório de advogados, salvo para pegar... Então qual é o limite, né? Então a gente tem que verificar... para a professora Ada, seria aquele mesmo raciocínio. Eu estou conseguindo meio indireto que eu não posso conseguir diretamente. Seria uma fraude, seria uma burla. Você não pode restringir direitos. Outros vão dizer, não, eu estou ampliando uma imunidade. A regra é que as pessoas são obrigadas a depor. Então eu não posso também vedar totalmente uma busca, conseguir de outro modo. Veja como eu falei, o tema não é simples. É uma questão de qual bem jurídico, qual valor deve prevalecer naquele caso concreto. Como você falou, é um homicídio, né? Teve um caso bem interessante, também julgado pelo STJ, eu vou pegar aqui um número, que veja como o caso não é fácil, de jeito nenhum. Mas, basicamente, a situação era que a mãe tinha separado a mulher tinha separado do marido e a mulher começou a ver o namorado, e o namorado era médico, e na conversa telefônica sem ordem judicial, o médico combinou com ela e passava Lexotan para as crianças. E a mãe, portanto, passava a encontrar o namorado dopando as crianças. E aí eu pergunto a você, nesse caso, você pode ou não pode aceitar essa prova? Veja a questão do interesse dos menores. Pois é, eu fui provocativo, não estou dizendo que eu concordo ou discordo, não. Estou dizendo que ela é um tema complexo mesmo, né? Vou falar só bem rapidamente sobre quebra de dados telefônicos, que já é uma situação distinta. Enquanto o BD acha aí o número do julgado, o que são os dados telefônicos? São aqueles registros existentes da companhia telefônica sobre ligações já realizadas, dados cadastrais de assinante, data da chamada, horário, número do telefone chamado, duração da chamada, valor da chamada, dentre outras situações ali. Então você pode, por exemplo, um dado telefônico, né? O BD ligou para o André no dia tal e eles ficaram 22 minutos e 37 segundos no telefone. Então aquilo pode ser utilizado, por exemplo, para uma comprovação de que duas pessoas se falaram durante muito tempo, pouco tempo antes do crime ou logo após a ocorrência de um delito, para você identificar ali a possível coautoria e participação de algum crime. Podem ser autorizados aí judicialmente com vista à apuração de qualquer infração penal, diferentemente aí da captação telefônica, nós vamos falar sobre essa diferença. Pode ser requisitado também pelas comissões parlamentares de inquérito de forma direta, e aqui a gente já falou sobre aquela expressão da Constituição Federal de que as CPIs possuem poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, né, que aqueles membros da seita do sistema acusatório, de uma forma proposital, ignoram a sua existência. Podem ser também requisitados pelo Ministério Público, pela polícia. Está lá no artigo 13b do Código de Processo Penal, que possibilitou ali ao delegado e ao Ministério Público essa requisição. Então, só traçando algumas diferenças aí sobre quebra de dados telefônicos. E aí... A gente tem uma questão interessante aí, inclusive, por causa da emenda à Constituição recente que colocou a proteção de dados como um direito fundamental. E aí qual é o limite se a LGPD, que a LGPD penal nós não temos ainda, né? Então até que ponto, se isso vai virar reserva de jurisdição, ou se não vai... atualmente a posição de que pode ser requisitado diretamente. Perfeito. Pelo Ministério Público e pela polícia. Vamos ver como é que vai se comportar a jurisprudência diante dessa alteração constitucional. De fato, é uma alteração importante. O caso do Lexotan é o recurso e mandado de segurança 53.352/95 de Goiás. O caso é de 96, né, a decisão, imagina. Constitucional e processo civil, mandado de segurança, escuta telefônica, gravação feita pelo marido traído. Eu falei que estava separado, que limpar a barra dela, né? Desentranhamento da prova requerida pela esposa. Viabilidade, uma vez que se trata de prova ilegalmente obtida com violação à intimidade. A impetrante tinha marido, 2 filhas menores e um amante médico.
Quando o esposo viajava, para facilitar seu relacionamento espúrio, ela administrava Lexotan às meninas. O marido gravou a conversa telefônica entre a esposa e o amante. A esposa foi penalmente denunciada. Ajuizou então a ação de mandado de segurança, estando desentranhamento. No caso concreto, o marido não poderia gravar a conversa, por isso a prova foi considerada ilícita. Com todo respeito, não concordo de jeito nenhum com essa decisão, até pela proteção das crianças. Mas é um tema assim, muito polêmico, não é um tema muito... Difícil, né? Muito. Não é uma questão simples. Mas está aí a decisão de 96, esse caso. Pois é, eu vou encerrar aqui, pra gente encerrar o podcast, BD, que a gente já chegou aí estourou nosso limite de tempo. São 2 exemplos aqui até do professor Roberto Ravena, que eu estou usando aqui um roteirinho que eu dou aula, né? E aí eu gosto de usar um bom manual de processo penal. Eu gosto muito do professor Norberto Ravena. Não sei se o BD gosta dele para dar aula. Eu acho bem legal que ele faz umas divisões interessantes. E ele dá 2 exemplos aqui de reconhecimento de excludente de ilicitude nas interceptações estrito sensu e escutas telefônicas. Então, o primeiro exemplo, olha, não suportando mais as extorsões, né, que seriam as chantagens, a vítima ela faz uma escuta telefônica e grava o momento em que o agente faz a exigência, a chantagem ali da quantia em dinheiro. Essa prova é considerada lícita, né? E uma prova que ele cita como ilícita seria uma autoridade policial registrando essa conversa, né? Também com exigência aí, com extorsão, né? Com exigência de valores, só que sem autorização judicial. Essa prova ela é considerada ilícita. No primeiro caso ela é lícita, pode ser utilizada, e no segundo caso seria um exemplo de prova ilícita, ou seja, uma prova que não poderia ser utilizada em desfavor do agente em juízo. E a gente chega aqui ao final desse 5º bloco, né, de prova penal. Vamos para um 6º bloco. Eu acho que a gente vai para um 7º e talvez um 8º aí pelo andar da carruagem. A gente vai voltar continuando a falar sobre a Lei 9296 de 96. A gente vai falar sobre procedimentos, sobre serendipidade, vamos falar sobre os requisitos ali, algumas questões importantes sobre prazo, prorrogação, que isso já foi objeto de discussão em inúmeras oportunidades aí, né, BD? Sem dúvida. E assim, André, o Brasil evoluiu muito em termos de manuais de processo penal. Hoje nós temos uma quantidade de muitos bons manuais. Tá faltando o nosso, né? O do Madeira, pô, a gente já citou outras vezes aqui, é excelente mesmo. O do Badaró, o do Leonardo Barreto agora também, que adota o garantismo integral especialmente como premissa. Eu não conheço o dele, não, mas vou olhar. Com esta visão diferenciada, sim. Porque ele já adota, desde o começo, né, o garantismo integral, expressamente ele coloca como premissa da interpretação de todo o processo penal. Bacana, já gostei. E vários, e como eu falei, fora os clássicos, os tradicionais, do Nestor Távora, com o Rosmar, enfim, nós temos o do Renato Brasileiro. Assim, a quantidade de manuais hoje realmente, na minha época de faculdade, era só Magalhães Noronha, Mirabete. Não que eles não tiveram sua importância, pelo amor de Deus. São importantes até hoje. Precisa ler os clássicos. Até porque se você olhar todos esses manuais aí, todos eles citam Magalhães Noronha, Mirabete. Tem que ler os clássicos. Todos citam, entendeu? Todos então, eles. A gente, de fato, uma evolução. Mas enfim, vamos que vamos. Estamos aí, galera. Um abraço a todos. Lembrem-se sempre, se inscrever no canal, fazer o registro lá das notificações para receber as atualizações. Um abraço a todos. Valeu. Produção de podcast Fervo Digital.